Se você já leu comentários nas redes sociais, já percebeu que tudo é motivo para discursos de ódio. Dos temas mais banais aos mais densos, tudo serve como motivo para o rancor. A nossa entrevistada de hoje decidiu investigar esse tema mais a fundo e focou no discurso de ódio contra pessoas negras. Ela é Luciana Barreto. Muito bem-vinda, Luciana, minha colega Luciana Barreto, jornalista, que está de volta à TV Pública depois de 4 anos fora. Você acha que aqui é um ambiente, digamos, mais livre para falar sobre temas tão difíceis como o racismo, por exemplo? Não só acho, como eu tenho certeza, né? Obrigada, Eliana, eu sou muito sua fã, é uma honra estar aqui com você. Tenho certeza que a TV Pública é o local ideal para a gente tratar de assuntos que eu costumo dizer negligenciados. Sim. São a não pauta em outros locais, muitas vezes, né? A gente fala muito de racismo, a gente vê muitas TVs, muitas emissoras tratando o tema do racismo, mas eu acho que ainda nos falta tratar das bases, tratar das motivações, tratar da estrutura, mais ainda, derrubar essa estrutura. E o que te motivou? O livro, né? Ele é consequência da tua dissertação de mestrado. E o que te motivou a mergulhar nesse tema específico? Foi você como alvo? Foi ver suas colegas como alvo? Enfim, o que fez com que você mergulhasse durante tanto tempo, né? Porque convivendo com esse tema, estudasse isso mais a fundo. Primeiro, meu sentimento não foi unicamente pensar no discurso de ódio contra negros, né? Esse livro é resultado de uma viagem que eu fiz aos Estados Unidos em 2016, ainda governo Barack Obama, final do governo Barack Obama. E por lá eu conheci vários estados, vários projetos sociais, estava viajando pelo Departamento de Estado, tentando entender um pouquinho projetos sociais nos Estados Unidos. E conheci um projeto no Alabama chamado Teaching Tolerance, ensinando tolerância. Eu simplesmente fiquei encantada com aquele projeto, porque o Teaching Tolerance tinha um museu, né, um espaço físico para apoio aos professores, para que eles levassem seus alunos para entender a necessidade da gente trabalhar a tolerância e claro, no oposto, coibir os discursos de ódio. Ele tinha material didático que enviava para os professores, ele tinha um outro braço, que era um braço jurídico para pessoas vítimas de discurso de ódio. Eu falei, gente, a gente precisa disso no Brasil, porque aqui a gente já estava, em 2016, num crescente de discurso de ódio. As redes sociais proliferaram demais os discursos de ódio. E eu vim para o Brasil, voltei determinada a falar com pessoas sobre isso, falei com algumas pessoas, e as pessoas, nossa, que legal, mas ninguém se mexia. Então eu falei, eu acho que eu vou para voltar para a faculdade, né? Dessa vez fui fazer o mestrado e vou tentar estudar uma maneira de propor esse projeto. Daí do mestrado eu fui entender que a gente não tinha sequer uma dimensão de estudo do que era o ódio fora da parte jurídica. O que era o discurso de ódio? Tudo que a gente tinha estudado tinha a ver com isso. Eu fui para a área de linguística e comecei a entender o comportamento dos haters. É claro que no mestrado você não fala sobre tudo, então no final eu fiz um recorte, que era um recorte racial, e aí sim casava com a minha experiência e casava com o meu entorno. Ainda hoje, lido com várias colegas profissionais, com artistas, com as pessoas que me escrevem e falam, especialmente as jornalistas, sabe? E especialmente as jornalistas de TV. Falam, Luciana, me escreveram, me chamam de macaca, estou sofrendo ataques agora coordenados contra mim. E aí eu sempre digo que eu queria ter uma resposta para essas pessoas. Porque o que o hater quer, no final das contas, é a nossa não existência nesses espaços. Então, para isso, ele vai tentar te minar psicologicamente. E existe uma palavra que foi cunhada nesses tempos mais, digamos assim, mais intensos das redes sociais, que é o mimimi. Ou seja,
Ninguém pode reclamar, porque tudo é colocado nessa categoria do mimimi. E existem duas coisas também que são diferentes, que é o bullying e o racismo. Mas tudo isso se mistura nesse ambiente virtual, né? Como é que você acha que a gente pode deixar isso mais nítido, explicado para as novas gerações que estão o dia inteiro nesses ambientes virtuais? Olha, eu acho que quem pronuncia essa expressão mimimi não vai estudar essa temática para tentar nos ajudar. Sim. Pelo contrário, quem pronuncia a expressão mimimi gosta de fortalecer a ideia de que existe uma pessoa, e aí são ideias supremacistas mesmo, existe uma pessoa que não reclama, que faz, que trabalha pelo Brasil, que faz pelo Brasil, não fica ali reclamando. Ou seja, essa expressão, quando ela é utilizada por algumas pessoas, ela sempre carrega a ideia de supremacia. Eu analiso várias expressões nesse livro e uma delas é justamente mimimi, porque a gente sempre diz que toda palavra ela é dialógica, ela carrega em si dois significados. O primeiro significado é o significado aparente, o utilizado, né? É o lado certo e o avesso da mesma palavra. Então, mimimi é utilizado para grupos, normalmente grupos minoritários, né? LGBTQIA+, negros, PCDs, indígenas. Normalmente é utilizada para dizer que você está reclamando da sua condição, enquanto eu não reclamo da minha condição. Que bobagem, isso não existe. Isso não existe. Isso é coisa da cabeça de vocês. Né? Por outro lado, eu estou nessa mesma sociedade fortalecendo a ideia de que existe um grupo que não reclama. Por isso eu falo que as expressões, elas carregam ideia supremacista e por isso elas são tão utilizadas. E quanto mais a gente utiliza, mais a gente normaliza nessa sociedade uma condição e uma ideia que a gente não quer que seja normalizada. Uma ideia de que existe um grupo superior a outro. Sim, e o seu livro, ele faz um apanhado histórico, ele começa falando da abolição, falando de movimentos, né, por direitos civis, enfim, faz todo aquele retrospecto que normalmente as pessoas não fazem, né, acham que esse é um fenômeno descolado da história. Como a gente pode, enfim, voltar nesse tempo e resgatar algumas coisas para que elas não se repitam? Olha, Eliana, quando eu fiz esse apanhado histórico, eu pensei o seguinte: eu não quero mais falar para a bolha. Chega de pessoas pretas falando para pessoas pretas. Quem precisa trabalhar o racismo, quem precisa entender o racismo, quem precisa mergulhar na história do Brasil, normalmente as pessoas que se utilizam dessa expressão. Não estou dizendo aqui, não é uma questão de poliana dizer que eu sei que as pessoas brancas vão vir comprar esse livro porque elas querem entender mais e serem antirracistas. Não, eu quero convidar o leitor, seja ele uma pessoa branca, ainda não antirracista, mas seja ele uma pessoa branca não racista, seja ele uma pessoa preta, ainda sem consciência racial. Então, eu quero convidar esse leitor a mergulhar na nossa história, entenda como nós chegamos até aqui. Isso é muito importante. Eu não queria fazer um livro para a nossa bolha. Eu não queria pensar um livro para a nossa bolha, eu não queria fazer uma pesquisa para a nossa bolha, porque nós, eu, você, a gente sabe o que é o racismo, a gente conhece o racismo, a gente conhece a história do Brasil e a gente entende, está preparado para lidar com isso. Acredito que boa parte das pessoas negras que trabalham com questões raciais no Brasil esteja preparada para lidar com isso. E na tua pesquisa, você conseguiu aferir consequências? Ou seja, tem todo um discurso de ódio nas redes, focado, voltado para pessoas negras. E quais são as consequências disso para as vítimas? Você conseguiu pesquisar sobre isso, entender como é esse fenômeno? Olha, eu não fiz a consequência para as vítimas, eu não chego a isso. Eu realmente jogo foco no hater. Sim. E jogo foco no discurso que ele utiliza. Qual era a minha intenção, Eliana? A minha intenção desde o início era fazer uma espécie de manual. Eu estava ainda com o olhar lá no Teacher Intolerance, Sim, nos Estados Unidos. Eu estava com o meu olhar lá no Alabama, pensando, o que eu posso fazer
para as minhas amigas, para os meus iguais, para os meus companheiros, para a parte do Brasil que quer ser antirracista? O que eu posso fazer para eles entenderem o desejo do hater com isso? Então, eu analiso quantitativamente, eu utilizo a pesquisa do Luiz Valério Trindade, e ele pesquisa quantidade de discursos de ódio que circulam no Facebook. E aí, por exemplo, quantitativamente, 81% dos alvos do discurso de ódio no Facebook são pessoas como nós, mulheres pretas. Mulheres pretas que estão em lugar de protagonismo, mulheres pretas profissionais liberais, advogadas, jornalistas, se elas estão viajando para o exterior, por exemplo, para o hemisfério norte, mais precisamente, essa é a pesquisa do Luiz Valério Trindade. Mulheres pretas, se elas estão em um casamento interracial, se elas estão em uma condição em que elas exaltam a beleza, especialmente se o cabelo delas é crespo. Então, elas sofrem discurso de ódio nessas condições nas redes. Quem são os odiadores? 60% homens brancos jovens. E, Luciana, falando do padrão dos haters, quem são esses haters? Existe um padrão, não apenas de perfil, mas existe um padrão de comportamento? Existe um padrão do discurso. Então, expressões que sempre aparecem. Eu costumo dizer o seguinte, todo hater, ele quer, na verdade, te converter. Ele quer te derrotar na sua ideia, mas ele quer te convencer de que a ideia dele é a correta. Então, a gente fala que ele quer te converter à ideia dele. Esse é o objetivo do hater, no final das contas. O que acontece com o discurso de ódio contra negros nas redes sociais? Um preto nunca vai ser branco, é o que a gente chama de inconvertibilidade do sujeito. Então, no caso específico dos autores que eu utilizo, quando o discurso de ódio aparece para negros, contra negros, ele aparece com uma característica de eliminação. Então, ele sempre aparece com expressões do tipo, primeiro, minimizando o problema, mimimi, vitimismo, aparece com muita frequência. São expressões como essas. Mas aparecem sempre a ideia de eliminação. Por que não matou todo mundo? Por que esse navio não afundou? Por que não atiraram logo nesse pessoal? Então, assim, tem um discurso de ódio que eu analiso, que é um discurso de ódio contra a Miss Brasil. E ele fala o seguinte, ele usa a expressão, eu só quero que ela morra antes do Miss Universo. Então, assim, e é um brasileiro falando para uma brasileira. Então, uma brasileira negra, uma Miss Brasil, uma das poucas Misses negras do Brasil, entre as 3 que nós tivemos. Então, você vê que essa pessoa, ela não quer a conversão do outro. Aparece ali mesmo a eliminação. E aí, por que eu falo que é tão complicado a gente trabalhar os discursos, né? E essa ideia de eliminação está sempre aparente, sempre presente, e a gente não levar em consideração, deixa ele, deixa o hater para lá. Não deixa o hater para lá. A gente não tem condições de deixar os discursos circulando. Você não vai fortalecer o hater, compartilhar o discurso dele para que ele tenha ainda mais engajamento. Mas você precisa ter algum tipo de trabalho para que as plataformas, as big techs, coíbam esse tipo de discurso, porque esse discurso está normalizando a ideia de que aquele corpo não deve existir naquele lugar. E quando a gente normaliza a ideia de que um corpo não deve existir naquele lugar, a gente normaliza a ideia de que podem eliminar aquele corpo daquele lugar. Quais os conselhos que você daria para as pessoas que estão nas redes, é um ambiente que está aí, né, mas que não querem enfim, estimular e viver sobre esse alvo, como se a gente tivesse um alvo eternamente, né, pintado no rosto? Vou dividir essa resposta em 2, o conselho para as pessoas vítimas e conselhos para a sociedade. Conselho para pessoas vítimas, eu passei a falar muito isso com as minhas colegas de TV que sofrem muitos discursos de ódio, como eu sofro. O conselho isso é uma espécie de manual. Entenda o objetivo do hater, entenda o que o hater quer fazer com isso, entenda onde o hater quer chegar. E onde ele quer chegar? Ele quer que você não esteja naquele espaço. Ele quer eliminar
você daquele espaço. E ele escolhe esse espaço especificamente, eu já falei aqui, são espaços de poder. Espaço onde especialmente mulheres negras têm poder. Para a sociedade, o que eu posso oferecer é esse estudo, que eu acho que tem que ser ainda mais aprofundado, inclusive não só contra negros, mas contra indígenas, contra pessoas com deficiência, contra a comunidade LGBTQIA+, e todo tipo de alvos do discurso, como disse você, pessoas que carregam um alvo. A gente precisa tratar cada vez mais essa temática para que a sociedade entenda que isso está acontecendo. A gente está num momento de inteligência artificial e que ampliou as possibilidades quase que ao infinito, né? Tá aí o campo político todo preocupado com o que vai acontecer no terreno da democracia, das eleições, e há um debate sobre legislação. Como você vê isso no Brasil? Né? Como é que você está acompanhando esses debates sobre, enfim, a regulação das redes sociais? Qual o teu posicionamento sobre isso? Eu entendo que todos os governos, e já estou acompanhando o debate, respondendo objetivamente a sua pergunta, entendo que muitos governos já estão trabalhando pelo menos junto com Big Techs ou pressionando Big Techs a não distribuírem discursos de ódio. Isso aí é fundamental. Não distribuírem conteúdo que seja contra a democracia. Então, isso é muito importante, mas a gente ainda está engateando. Então, assim, sim, os governos precisam pressionar as Big Techs. Se a gente não consegue diminuir a distribuição desses discursos de ódio, o que será de nós? Luciana, você falou uma palavra que me chamou a atenção, que é supremacia. Mas vamos falar isso depois da nossa pausa para o Dando a Letra. É com muita satisfação que hoje eu indico para vocês o Colonização, Quilombos, Modos e Significados, do Antônio Bispo dos Santos, ou Nego Bispo. E falo com muita satisfação porque eu sou conterrâneo do Nego Bispo, ele e eu somos piauienses. Neste livro, o Nego Bispo vai fazer uma análise sobre a filosofia, a sociologia e o comportamento diante da natureza das comunidades quilombolas do Brasil, sobretudo das comunidades piauienses. Nego Bispo foi e é um gênio, e a sua participação na historiografia brasileira será um marco eterno. Então, para quem tiver a fim de conhecer mais do texto do Nego Bispo, esse aqui é um ótimo começo. Colonização, Quilombos, Modos e Significados. Voltamos à entrevista com a Luciana Barreto sobre ódio na internet, esse tema tão atual, necessário. E, Luciana, voltando na questão das palavras, né? Você falou sobre supremacia, mas existe uma outra palavra que se relaciona com essa, que é protagonismo. Você acredita que esse alvo, né, essa luta com pessoas negras na internet tem a ver com protagonismo? Ou seja, existem várias pessoas que, enfim, saíram, né, do backstage, agora são protagonistas das suas próprias histórias, estão em outros lugares da sociedade. Isso tem a ver com uma certa guerra por quem conta a história final da nossa sociedade? Tem a ver com o racismo, né? O racismo é também uma disputa por território. E o que a gente acompanha é isso, é uma disputa por um espaço onde um grupo que sempre esteve nesse espaço não deseja ceder. Então, assim, é interessante, sabe, Eliana? Eu vou te falar uma coisa que me incomoda muito. Toda vez que a gente trabalha questões raciais, especialmente nas redes, e aí eu leio comentários. Eu leio comentários porque eu estudo comentários. Então, eu vejo lá uns comentários que sempre aparecem com muita frequência. Ah, vocês querem dividir o Brasil. Vocês querem dividir o Brasil? Vocês estão tentando dividir a gente? Não. Acho que a população preta desse país, a indígena, e eu posso falar com certeza, nunca quis dividir. Se tem alguém que quis somar ao longo da história desse país, é a população preta, é a população indígena, que, a despeito de tudo que passou nesse país, tenta somar,
tenta construir, tenta contribuir para esse país. E o que a gente está fazendo aqui é contribuir. Por quê? Estudar isso, explicar. E às vezes estou em uma plateia completamente branca. Muitas vezes eu vou às universidades, eu vou às empresas. E tem dia que não tem nenhuma pessoa preta. Mesmo assim, eu sento ali, eu explico a minha pesquisa, eu falo da necessidade das pessoas serem antirracistas. Eu acho que essa contribuição, esse diálogo que nos une, que nos trouxe até aqui e que nos trouxe bem, né? Nos trouxe bem até aqui, a despeito, e esse bem tem que ser explicado, a despeito de tantas dores que a população preta teve que enfrentar, uma escravidão de mais de 350 anos, uns livros de história que contam a história, muitas vezes uma história, vamos dizer, pelo lado do opressor, do escravizador, é uma história que não condiz, não faz jus às dores e às violências que a população preta teve nesse país, ou a população preta que teve tantos anos alijada do direito de estudar, de votar, de frequentar espaços. A despeito de tudo isso, a gente quer contribuir, a gente quer conversar, ainda quer conversar. A gente ainda quer um país em que caibamos todos. Então, isso é muito importante para a gente. A gente não quer dividir, a gente quer somar. Sim. Sempre quis. Nossa colega Flávia Oliveira fala isso na introdução, né? Sobre a importância da esperança, enfim, da mudança para o melhor, né? Do país e dos cidadãos e cidadãs. Lê um trecho para a gente, então, do livro. Vou aproveitar e vou ler um trecho que tem muito a ver com isso. Palavras da nossa mestra Sueli Carneiro. E é um trecho que eu gosto muito, me ajudou muito nesse livro. Tá aqui, página 63. Toda pessoa branca, queira ou não, é beneficiária do racismo, independente da sua vontade. Mas nem toda pessoa branca é necessariamente signatária do racismo e do contrato social que ele impõe. Se nem toda pessoa branca é signatária, está aberta a possibilidade de alianças em prol da construção de um outro tipo de sociedade em que outro tipo de contrato seja possível, em que possamos caber todos, em que possamos desfrutar das possibilidades coletivamente gestadas. Eu acredito nisso e convido os brancos não signatários a se engajarem nesse projeto. Muito bonito esse trecho da Sueli, né? Joga luz e possibilidades de futuro. Alguma coisa aconteceu durante essa sua pesquisa que te surpreendeu? Alguma descoberta, alguma observação sobre ela que você não esperava encontrar? Acho que estar na área da linguística me surpreendeu muito. Eu trabalhei a vida inteira com a comunicação, eu sou uma comunicadora. Eu achava que entendia o poder das palavras. Eu achava que os discursos de ódio que circulavam nas redes, eles incomodavam. Mas eu não via para lá de um incômodo ou para lá das consequências jurídicas, né, de infringir a lei. Eu não via essa outra possibilidade que me chamou a atenção e que me deixa muito angustiada, sabe, Helena? Muito angustiada, porque pensar que existem discursos circulando que as pessoas acham que é brincadeira, que é jocoso, que são só jovens falando muitas vezes, ou só eu desabafando, e que isso não está interferindo na vida das pessoas. Descobrir que esse discurso ele mata, descobrir que esse discurso ele faz com que as pessoas morram por dentro muitas vezes, faz com que as pessoas desistam, faz com que o Brasil não ande para frente, porque toda vez que eu faço isso, é a mesma coisa que dizer que alguém com protagonismo, alguém que poderia estar trabalhando inovação no Brasil, desistiu de trabalhar. Ou seja, um discurso que faz com que a gente perca talentos. Então, no final de tudo, é um discurso que mata, que atrasa o Brasil e que faz com que o Brasil perca dinheiro.
Sim. Então, descobrir que esse discurso está interferindo na sociedade e que as pessoas ainda não tiveram consciência da gravidade disso, me chamou, sim, a atenção. E eu todos os dias penso muito nisso. Eu penso, eu tenho vontade de falar para as pessoas, não compartilha essa pessoa, não compartilha isso, não compartilha isso que ela está falando, que ela está escrevendo. Você está piorando algo que já é muito ruim para nós. Então, quando a gente está muito forte, e me chamou a atenção desde o início, pessoas que eu admiro demais, que eu considero assim, estruturas, sabe, para mim. E aí pessoas falarem para mim, ai, não tô aguentando todos os dias na minha rede, a pessoa falando, eu falo, poxa, se isso faz isso com uma pessoa que eu considero, assim, uma estrutura super forte... Que tem ferramentas para lidar, né? Que tem ferramentas para lidar, que não está passando, às vezes, com problemas diários, financeiros, por exemplo. Então, assim, que tem visibilidade. Se essa pessoa está passando por isso, o que acontecerá com alguém frágil? O que acontece com essas pessoas que estão começando e que já desistem no começo porque acham que o hater tem esse poder que o hater não tem? Ele não tem, ele não vai conseguir, ele não tem direito de minar os sonhos de parte da população brasileira. Luciana, foi incrível o nosso papo, incrível mesmo. Você já está preparando alguma outra investigação ou ainda está sobrevivendo a esse... Eu voltei aos Estados Unidos agora, acabei de voltar, inclusive, fiquei um tempo lá fazendo uma imersão, dessa vez sobre democracia. Sim. E estou estudando um pouquinho o tema da democracia, que tem tudo a ver com o outro tema que a gente trata, que são discursos de ódio. Você fala, nossa, Luciana, como tem a ver? Tem a ver, porque não pode existir uma democracia com racismo. Não Sim. pode existir uma democracia que não respeita os cidadãos. Sim. Então, acho que esse aspecto da democracia e a nossa fragilidade democrática precisa também ser tratado. Luciana, foi muito bom ter você aqui. Nunca esqueça a trilha O Caminho da Literatura passa aqui na TV Brasil.